A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção. Hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, para continuar aqui o estudo do livro de Crônicas. Aleluia. Hoje é o capítulo 5, de 26 versículos, né? Nós vamos falar aqui da vida de alguns filhos de Jacó, né? Estamos na genealogia ainda. Irmãos, é assunto importante para nós, para o nosso conhecimento, para nós sabermos a história do povo de Deus, irmãos. Povo de Israel lá atrás, irmãos, que lutou, que pelejou, que se esforçou, aleluia, que, irmão, se dedicou irmão, e contribuiu, irmãos, para que hoje, né, a palavra de Deus chegasse até nós, irmãos, onde tudo iniciou, tudo foi formado. Ô, irmão, como é maravilhoso nós, sabermos da palavra, conhecemos da palavra, a vontade do Senhor Deus para nós está escrito assim, para crescer na graça e no conhecimento, né? Ô, glória. Você vai ver aqui que na parte 1 aqui, o versículo 1, tem um título que fala Rúben, né? Do versículo 1 ao 10, aqui vai falar a genealogia de Rúben. Quem foi Rúben, irmão? Rúben foi primogênito de Jacó. Pela lei, irmãos, aquele que ia herdar a primogenitura, que ia ter sim um destaque maior entre os seus outros filhos, né? Mas a palavra do Senhor fala para nós, irmãos, que Rubens não vigiou. Rubem foi se deitar com a concubina de seu pai. A Bíblia Sagrada fala para nós, irmãos, você lendo lá do capítulo 35 em diante, chega até os 50 de Gênesis, que Rubem perdeu o direito da primogenitura. Jacó abençoou, né, os filhos de José, aleluia, e colocou no lugar dele, irmãos. Ele deixou de ser filho? Não, irmão, ele perdeu, sabe, irmãos? Tem pessoas que nos dias hoje atuais, cada um de nós, irmãos, somos chamados filhos do nosso Deus por intermédio de Jesus, pelo sacrifício de Cristo. Só que pessoas estão perdendo, irmãos, esse direito, perdendo esse nome, aleluia, que esse direito, irmão, de ser filho do Senhor, é quando a pessoa o aceita ou recebe como seu único e suficiente Salvador, irmãos. A pessoa, pela sua desobediência, pela sua escolha errada, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, está saindo da presença do Senhor, irmãos, está deixando de ser filho, para ser bastardo, para ser, irmãos, filho da desobediência, não da obediência. Rubens passou isso na vida dele, irmãos. Rubens perdeu o direito da primogenitura. Irmão, não perca o que você já tem ganho. Primeira epístola de João 3, 8, 9, 10 fala isso. Não perca o que você já ganhou do Senhor, irmãos. A vida de Rubens nos traz esse detalhe importante. Depois você vai ver aqui, do 11, irmãos, até o 22, né? Gade, outro filho de Jacó. Irmãos, é interessante que esses filhos de Jacó, tanto Rubens como Gade, eram pessoas que tinham, na época ali das tribos, né? Aleluia, um poderio militar muito grande, irmãos. Se destacavam, na hora que saíam para a guerra, para ir de acordo ali na batalha. Você vê que a história do povo de Israel, irmãos, é tanta coisa para se falar, que a gente aqui tenta dar uma resumida aqui, mas se um dia Deus permitir, irmãos, a gente vai fazer aqui alguns vídeos, né? Falando mais sobre a história de Israel, sabe? Nós vamos pôr esse título aqui e vamos dividir em partes aqui, trazer curiosidades, coisas da história de Israel. A gente vai se lendo aqui o versículo por versículo, né? Não fala assim com muita profundidade. Um dia nós vamos trazer isso aqui para a glória de Deus. Os irmãos vão ver que eles tinham esse poderio militar de ir para a guerra, mas por infidelidade a Deus, irmãos. A gente vê que a tribo de Rubens, quase toda ela foi massacrada, morta. Gade. Por quê? Por infidelidade a Deus, irmãos. A gente vê que quando o povo de Samaria, que foi bem lá atrás, né, foi preso, Jesus amado, pela desobediência, e os assírios entram lá e traz eles ao cativo, irmãos. A tribo de Ruben, a tribo de Gade e outras tribos estavam no meio da parte do norte, irmãos. O seu poderio militar, a sua força, que muitos acreditavam jamais neles, para não deixar de louvar e acreditar no Senhor, que é poderoso, irmãos,
perderam a batalha. Irmão, nos dias de hoje, pessoas estão perdendo a comunhão com Deus, perdendo aquele chamado, aquela ordenança dada pelo Senhor, aquela autoridade, porque Cristo já fez por nós na cruz do Calvário, mas pela desobediência, pelo afastamento de Deus da sua palavra, estão perdendo essa identidade do Senhor. Que identidade que nós temos da parte de Deus, irmãos? De vitória, de vencedores. A Bíblia fala que Deus nos deu um espírito de amor, poder e moderação. Ô, irmãos, poder de Deus, irmãos. A Bíblia fala assim para nós que os sinais têm que acompanhar aqueles que creem. É a sua vida e a minha. Poder de Deus para orar, irmãos, e as coisas acontecer. Amor. Irmãos, uma das qualidades, características do cristão, do homem, da mulher de Deus é o amor, irmãos. Amar o próximo como Cristo nos amou. Irmãos, isso não tem lei, isso não tem religião que mude isso. Isso é característica do cristão, porque a palavra do Senhor fala para nós em Romanos 5 que o amor é derramado nos corações. Então, a tribo aqui de Ruben, a tribo de Gad e outras tribos, irmãos, perderam essa essência de Deus, irmãos. Mesmo nesse tempo lá, antes mesmo da lei, no livro de Gênesis, perderam, irmãos. Perderam, irmãos. Nós temos que tomar cuidado para não perder, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus em nós, em mim e em você. A palavra fala assim, ó, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus não tinha dó de ninguém, irmãos. Jesus tinha bondade e compaixão, misericórdia. E isso tem que ter na minha e na sua vida. Bondade, compaixão, misericórdia, os frutos do Espírito Santo. Pessoas hoje, irmãos, estão perdendo a sua, aleluia, proximidade com Deus, irmãos. E estão entrando para a vida da carne. Irmãos, estão perdendo a essência do Senhor. Ruben, Gad perderam, irmãos. Você vai ver aqui, ó, do versículo 23 até o 26, vai falar da meia tribo de Manassés. Irmãos, foram cativos, foram presos pelo inimigo, porque desobedeceram ao Senhor. Irmão, Deus não vai abençoar, Deus não vai mudar o quadro de quem é desobediente, irmãos. Você fala assim, eu sou obediente, fique firme, irmão. Aquietai e saber que eu sou Deus. Às vezes ficando em silêncio, quieto, mas crendo no poder de Deus. Essas tribos aqui, irmãos, perderam a essência de Deus, a direção de Deus. A tribo do sul, que era de Judá, irmãos, os irmãos sabem que era Judá e Benjamim. Agora as outras 10 tribos é da parte do norte de Samaria. Então, a história fala isso para nós, e isso é bíblico, isso está escrito. Irmãos, a infidelidade a Deus, a infidelidade que tinham, que perderam, porque tinham antes fidelidade a Deus, perderam, e foram para a infidelidade, perderam as bênçãos, perderam a proteção de Deus, perderam, irmãos, ali a mão forte do Senhor, guardando, livrando, ajudando, dando vitória, abrindo as portas, irmãos, indo na frente e desbaratando todo o inimigo. Irmão, quando a pessoa entra pelo caminho da infidelidade, ele abre uma porta no mundo espiritual para o inimigo entrar e fazer ele cativo, irmãos. O povo aqui viveu isso, irmãos. No capítulo 5, estamos falando só a tribo de Ruben, de Gad e meia tribo de Manassés, né? Porque sabemos que a outra parte, meia tribo, ficava do lado de Judá, e a outra ali, numa outra região. Mas, irmãos, perderam a bênção do Senhor. Pessoas hoje estão perdendo a vitória, perdendo a guerra, perdendo tudo, irmãos, porque estão se distanciando do Senhor. Não adianta estar só dentro do templo, irmãos. A Bíblia fala que Deus quer corpo, alma e espírito conservado, íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor. Irmão, isso é para você, isso é para mim. Conservado, íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Irmão, nós encerramos aqui hoje o capítulo 5 de Crônicas, né? Estamos falando assim, citando só os nomes aqui, não estamos lendo versículo por versículo. Após nós chegarmos no capítulo 9 lá, a qual vamos voltar a ler versículo por versículo, vamos entrar mais fundo na história, mas aqui estamos só falando um pouco sobre a genealogia, né? Não estamos lendo nome por nome, irmãos, porque há muitos nomes aqui que a Bíblia não tem
conteúdo para falar deles. Então, os que têm conteúdo, e nós sabemos, estamos comentando aqui, isso, irmãos, para a glória de Deus, para que esse vídeo, irmãos, para a glória de Deus, chegue em pessoas, em vidas que estão afastadas do Senhor, voltem-se para o Senhor, pessoas se convertam, e você faz parte desse ministério, irmãos. Nos ajude aí se inscrevendo, deixando joinha, compartilhando, e o nome do nosso Deus, irmãos, que é um Deus de vitória, que é o Deus da sua e da minha vitória, seja engrandecido na nossa vida. Amém? A paz do Senhor Jesus.